Fala, meu amigo concurseiro, tudo bem? Estamos de volta para mais um pouquinho dessa magia que é a língua portuguesa. Só que agora, galera, eu trago um quadro que uma pena que você não está aqui perto de mim, que a vontade de me dar um abraço, de me dar um beijo vai ser muito grande. Mas você pode divulgar isso para todos os seus amigos concurseiros, para aquele que gosta de língua portuguesa, que eu tenho certeza de que eles vão utilizar esse quadro maravilhoso que eu acabei de criar aqui. Estou quebrando tudo hoje aqui. Então nós vamos falar hoje, gente, sobre a partícula se. E a partícula se, ela tem algumas classificações que são pesadíssimas, tudo bem? Então assim, se você já teve dúvida na hora de analisar uma questão, onde ele falava sobre um se, que era uma partícula passivadora, um índice de determinação do sujeito, um pronome reflexivo, uma parte integrante do verbo, bem, esse é o momento. Vamos agora aprender uma diferença simples entre esses quatro monstros, beleza? Então, vamos junto, galera. Olha lá, analisando a partícula se neste momento. Você está diante de uma questão que pergunta sobre o uso, sobre a classificação daquele se. Então, você vai ter que levar em consideração uma coisa. A palavra se, para estas classificações que eu vou apresentar agora, são pronomes oblíquos átonos, tá bom? Este se vai ser um pronome oblíquo átono. E se eu estou garantindo para você que ele é um pronome oblíquo átono, você não pode esquecer por nada nesse mundo as regras de próclise, mesóclise e ênclise, porque um pronome oblíquo átono, ele tem aí essas regrinhas ao seu redor. Você lembra disso, né? Aula de próclise, posicionamento do pronome antes do verbo, enfim, são esses caras aí, beleza? Mas vem, solta na tela aí, já está o quadro para você. Eu quero que você veja o seguinte, ó. Você encontrou o se e aquele se está ligado a um verbo. Aí você vai olhar para aquele verbo e vai perguntar assim: ei, verbo, o agente é claro? É isso. Então a primeira pergunta que você deve fazer é: o agente é claro? Muito bem. Então, ó, deixa eu usar aqui para apontar. Só para apontar. Ó, o agente, galera, esse agente... Opa, volta aí o bicho. O agente, ele pode ter duas respostas. Na hora em que você faz análise, você pode encontrar aquele que faz ação, ou então não vai ser claro quem faz ação. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você vai analisar é: o agente é claro, e você tem duas respostas, ou é sim ou é não. Se a resposta for sim, aí você parte para a parte de cima aqui do nosso mapa mental, que diz assim, ó, sim. Aí você vai perguntar de novo: o sujeito é igual ao objeto? Aí vem aquele raciocínio: o que é sujeito e o que é objeto? O sujeito é o cara da concordância, que você, nesse momento, percebeu que é quem faz, e o objeto é o complemento verbal, pô. Então, você deve se perguntar: peraí, será que o sujeito e o objeto, eles correspondem ao mesmo elemento? Se isso acontecer, bum, você está diante de um pronome reflexivo. Se você não perceber que o sujeito e o objeto, eles sejam iguais, que eles representem a mesma coisa, aí você encontrou um se chamado de parte integrante do verbo, tá bom? É assim que a gente começa o raciocínio. Logo em seguida, analisa comigo, ó. O se, aí você pergunta: o agente é claro ou não é? Não. Então, o agente não sendo claro, aí você vai lá para outra pergunta. O verbo é um VTD ou um VTDI? Se a resposta for sim, bum, achamos uma partícula passivadora. Se a resposta for não, bum, achamos um índice de indeterminação do sujeito. Bom, o quadro está à mostra, está aqui lindo para que você possa usar, abusar, colar na parede do seu quarto, fazer de tudo com este quadro, gente, ó. Velho, na moral vai ser muito útil, você vai conseguir sim acertar a sua questão. Então, vou fazer com vocês, vou pegar aqui a nossa canetinha e nós vamos marcar, vamos encontrar a classificação da partícula se desses quatro elementos que eu acabei de mencionar. Tudo bem? Então vamos no primeiro caso, pessoal. A frase é: ele se matou. Ele se matou. Então a minha primeira pergunta é: o se aparece ligado ao verbo matar, não é? Então você pergunta assim: dá para saber quem é que faz a ação de matar? Vamos lá. Ele se matou. Quem foi que matou? Ele matou. Ele. Então o agente é claro. Aí você já parte para a parte de cima do quadro. Então se o agente é claro, aí você vai ver o seguinte, ó. Será que o sujeito é igual ao objeto? Então você vai perguntar: ele se matou. Então quem foi que matou? Ele. Mas o que foi que ele matou? Ele. Entendeu a brincadeira? O sujeito e o objeto, o sujeito e o complemento, eles correspondem ao mesmo elemento. Quando isso acontece,
você estará diante de um pronome reflexivo, tá bom? Então olha lá, pessoal, ele matou a si mesmo, vê que dá para utilizar esta forma ainda. Então ele faz a ação, mas a ação volta para o próprio sujeito. Então, eis um pronome reflexivo, por isso já achamos a primeira classificação da partícula si. Beleza? Vejam o próximo caso, ó. Ele se queixou de dor. Vê que num caso como esse, gente, eu pergunto para você primeiro. O agente, é claro, vai sempre ser a primeira pergunta. Então vamos lá. O agente, é claro, quem foi que fez a ação de queixar-se? Ele. Então o agente, é claro, ele aparece lá no meu período. Então ele, eu já sei que o sujeito apareceu. Eu já sei que o agente apareceu. Agora a minha pergunta é, será que o agente, ou melhor, que o sujeito é igual ao objeto? Vejam nessa frase. Ele se queixou de dor. Pessoal, ele se queixou de dor. Pessoal, pode ver que não dá para eu perceber que o sujeito e o objeto são a mesma coisa? Não dá para falar assim, ele queixou a si mesmo de dor. Ou, vê que nesse caso, gente, a partícula si, ela funciona como uma parte integrante do verbo. Professor, como assim parte integrante do verbo? Quer dizer que o pronome, ele nasceu com o verbo. Tanto é verdade que ele conjuga junto com esse verbo. Pode ver comigo, gente. Se eu digo assim, ó, eu me queixei de dor. Tá vendo que o pronome conjugou junto comigo? É muito errado e horroroso você falar assim, eu se queixei de dor. Olha que jeca. Então não faça isso. Por isso, galera, o se que aparece nessa, vamos lá junto. O agente é claro, mas o sujeito não é igual ao objeto. Então estamos diante de uma parte integrante do meu verbo, vive, beleza? Então nós já vimos o pronome reflexivo e a parte integrante do verbo. E pode perceber, ó, nos dois casos, o agente sendo claro. Tranquilo? Agora vamos para a parte de baixo, onde eu digo assim, ó, o se é claro, ou melhor, o agente é claro, e você vai dizer assim, não, o agente não é claro. Olha só o exemplo aqui embaixo, ó, pessoal. Comprou-se o carro. Galera, quem foi que comprou o carro? Não dá para saber. Quem comprou o carro? Não, só disse comprou-se o carro. Então, o agente já não é claro. Aí você vai lá no verbo. Aí você vai perguntar assim, ó, quem compra, compra algo. Então, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, gol do Brasil! Achamos uma partícula apassivadora. Beleza? Gente, agora olha só que coisa interessante, ó. Quando eu digo para vocês que eu estou diante de uma partícula passivadora, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é uma voz passiva sintética. E se isso é uma voz passiva sintética, gente, pelo amor de Deus, tem que ter um sujeito ali para concordar, cara. Então não esqueçam por nada, velho. Olha só, aquilo ali que eu tô falando para você, o termo carro, é um sujeito. O brasileiro, ele tende a esquecer que esse cara aqui é um sujeito, cara. Não faz isso comigo, não. Ou quantas e quantas vezes você já não viu aquela placa que diz aluga-se salas? Não pode, cara. Por que que não pode? Porque num caso igual aquele, gente, olha só, o termo salas é um sujeito. Vamos lá, alugam-se salas. Quem que está alugando as salas? Eu não sei, o agente não é claro, mas eu alugo algo. E se eu uso a forma alugo algo, estamos diante de um VTD. Beleza? Então salas é o meu sujeito passivo, cara. Então deve haver concordância entre eles. Então salas o sujeito e o verbo tinha que ser plural, cara. Então olha a correção. Alugam-se salas. Neste caso que eu trouxe para a nossa análise, gente, eu coloquei o verbo no singular porque o sujeito era singular. Comprou-se o carro, nota que o sujeito é o termo carro, sujeito passivo, e está no singular, e por isso a concordância com o verbo no singular. Entendeu a brincadeira? Então, ó, partícula passivadora, isso que acontece nesse nosso terceiro exemplo. Vejam agora o próximo caso, gente. Quando eu digo assim, ó, o agente é claro, aí você vai ver, não, o agente não é claro. Aí você vai continuar assim, o verbo é um verbo transitivo direto ou um VTDI, aí você analisa o verbo aqui, ó. Quando eu disse vive-se bem, pensa comigo, ó, não dá para saber quem vive, não dá para saber, beleza? Mas ó, vive-se bem, alguém vive bem, não é verdade? Mas olha o verbo viver, pessoal, quem vive, vive. Bem é o modo como ele vive, então o verbo viver é um verbo intransitivo, diferente do verbo comprar, que era um VTD. Então o se aqui, galera, é um índice que indetermina o meu sujeito. Tá bom? Obrigações. Se você estiver diante de um índice que determina sujeito, o verbo obrigatoriamente deve estar na terceira pessoa do singular. Você não tem permissão para colocar esse verbo de outra forma. Tá bom? É assim que a gente deve avaliar e analisar o uso da partícula si, que funciona como índice de determinação do sujeito.
volto a dizer uma outra coisa que eu disse no começo deste vídeo. Este quadro ele é importante, você deve praticar bastante até que você consiga chegar a um bom nível de análise da partícula Si. Tá? Eu trouxe aqui só 4 possibilidades. Você sabe que ainda existem as formas de conjunção, enfim. Agora, não esqueçam, gente, porque assim, ó, essas questões aqui, esses itens, todos eles são pronomes. Então você deve lembrar que quando eu utilizo o si como pronome, eu ainda devo lembrar das regras de colocação pronominal. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você, concurseiro, que está aí me assistindo, você é aquele cara que quer um concurso de alto nível. Você não está se preparando para um concurso que vai perguntar só bobagens. Você quer passar para tribunal, para ministério, para PF, para PRF. Irmão, você precisa estar pronto para questões difíceis. E claro que uma questão difícil é aquela em que ele envolve vários assuntos num único item. Então, olha esse caso que eu vou criar aqui, ó, gente. Não se obedece aos pais. Vejam só esse caso. Não se obedece aos pais. Apareceu um si, cara. Mas eu vou te perguntar, o agente é claro da ação de obedecer? Quem que não obedece? Não sei. Então o agente não é claro, beleza? Então, já posso dizer para você que a minha resposta ou é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito, tá? Tá de acordo com o meu quadro aqui. Então você vai ver assim, ó, peraí, quem obedece, obedece a. Há uma preposição aqui, ó, beleza? Aí você vai falar assim, poxa, Willer, mas e por que esse si está antes do verbo? Ah, porque a gente sabe que a palavra negativa é um caso de próclise, não é verdade? Então, vejam que neste caso o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, ou seja, não é VTD, não tem a transitividade direta nele, por isso este si só pode ser um índice que determina o meu sujeito, tá bom? Bem, pessoal, eu tenho certeza de que este assunto, de que esta organização que eu acabei de criar aqui para vocês, ela vai sim ser útil para a sua prova, tá bom? Eu já tive vários casos de alunos que conseguiram aprovações, que acertaram questões por conta desse raciocínio da partícula si, e eu tenho certeza de que você será mais um contemplado com esta maravilha de análise da partícula si da nossa querida gramática da língua portuguesa. Beleza, pessoal? Então, olha só, nesse momento eu preciso que vocês tentem fazer, tá? Então, não deixe de tentar fazer. Uma coisa que eu falo em minhas aulas é que as pessoas, elas absorvem o conteúdo, elas percebem o quanto que é importante estudar o português, mas não querem praticar, cara. Então, ó, pratique, você tem que tentar, você tem que tentar fazer questões, tudo bem? Não deixe de tentar fazer questões, porque no momento em que você começa a praticar, você está colocando em prática os conceitos que você já estudou, que você viu comigo, que você viu na gramática, que você viu em qualquer lugar que você tenha estudado, tá bom? Então, uma dica interessante, um assunto importante para a sua prova, que é o uso da partícula si. Então, eu fecho aqui esse vídeo para que vocês possam treinar bastante e estudar muito mais para a sua prova. Valeu, galera! Aqui é o professor Willer para mais uma aula, agora falando sobre a partícula si, diretamente do Sou Concurseiro e Vou Passar. Tamo junto, valeu, um abraço!